O pause move time é em relação ao hit time, ou seja, é em relação ao tempo que o state ou personagem, quando estiver levando o golpe, ele vai sofrer aquela pausa. Se você deixar 0, ele não vai ser afetado, beleza? Aqui a escala, o scale, basicamente é o tamanho. Como eu deixei 1 em 1, ele vai ficar no tamanho original, que é gigante mesmo. Mas como o marimbondo é pequeno, é só eu diminuir aqui. Ó. Por exemplo, se eu colocar ponto 2 e ponto 2, ele vai aparecer bem pequenininho agora. Primeiro round, se matem vagabundas. E o quê? Aí tá aqui, ele apareceu bem menor na posição 00 do personagem. Bom, esse split priority é basicamente a prioridade em que o seu explode vai aparecer. Se ele vai aparecer à frente do seu personagem ou atrás. Por exemplo, deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho aqui para ficar mais visível. Ó. Nossa, gente, Se matem vagabundas. E o quê? Olha, eu usei, só que o meu personagem aí, ele tá por cima desse efeito aqui. Só que se eu quiser colocar o efeito acima do meu personagem, é só eu aumentar esse PR priority, certo? Que no caso significa sprite priority, a prioridade do sprite. Aí aqui tá 0. Por padrão, todos os personagens basicamente tem 3 de prioridade, certo? No caso, se eu colocar 4 aqui, ele já vai ficar acima do meu personagem. Primeiro round, se matem vagabundas. E o quê? Ó, agora note que o meu personagem passa por trás do explode. E eu posso estar determinando essa prioridade aqui em relação a outros explodes também. Por exemplo, se tiver um explode de prioridade 5, ele já fica acima desse explode aqui. E se tiver um de 6, já fica acima do de 5 e desse aqui. Esse OneTop aqui tem uma função basicamente parecida com a Priority, só que em relação a outros efeitos também. Como eu expliquei, por exemplo, do Envicolor. Se tiver OneTop aqui for 1, aí ele vai desse Envicolor, que no caso é a cor padrão. Se você assistir os vídeos anteriores, no caso o vídeo anterior, que é o de Envicolor, você deve saber basicamente o que significa isso. No caso é só uma cor que aparece em cima da tela. Se o Explode aqui ele tiver 1, aí ele vai ficar em cima do Envicolor. E se ele tiver 0 do jeito que está aqui, ele fica abaixo também, certo? Junto com o plano de fundo. E também tem outras utilidades que eu vou estar explicando em vídeos posteriores. Bom, esse shadow aqui é a sombra. Você pode estar modificando esses números aqui e vendo como é que fica lá. É autoexplicativo isso aqui. On-Pal é basicamente ele ter a sua própria paleta, certo? Significa ter a própria paleta. Quando aqui está 0, o que acontece? Se o meu personagem ele sofrer algum dano em que mude a cor do personagem, o Explode também vai ser afetado. Ou seja, se o meu personagem ele ficar piscando porque está levando um choque, o meu Explode, que no caso é a abelha, também vai ficar piscando, porque ela também vai ser como se ela fizesse parte de mim. Ela vai utilizar minha paleta, ou seja, vai estar também sofrendo choque. Só que se eu colocar aqui 1, ela vai ter a própria paleta dela. Ou seja, se eu levar um choque, ela não vai ser afetada, vai ficar normal lá. Por exemplo, se eu vim aqui nesse FX,